paz seja contigo, para quem está em casa assistindo, para quem está aqui, que o Senhor abençoe a todos. Ainda em pé, por favor, livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Esse é um texto muito importante para a reflexão desta noite. Hoje nós estamos iniciando o tema, cada domingo terá um pregador aqui. Domingo que vem é um outro pregador que vem de fora, cada domingo até o final. Hoje o nosso tema, fala comigo, salvação. Outra vez salvação, outra vez salvação. Próximo domingo é batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo. Terceiro domingo, cura divina. Quarto domingo, a volta de Jesus. Um mês quadrangular. Este mês estamos comemorando o aniversário da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Brasil. Amém? 15 de novembro comemoramos o aniversário no Brasil. E o tema de hoje é salvação. Fala comigo, salvação. E eu quero começar, irmãos, com esse texto. Um texto extremamente intrigante, Didi. Um texto para a reflexão de cada um de nós, Marcinho. Um texto para você pensar, Rick, um texto para a gente ficar refletindo, porque é um texto poderoso. Eu vi, João disse, eu vi, fala comigo, um grande trono. Aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Olha, vem um trono, e alguém estava sentado sobre este trono, Marina. Nem a terra, nem os céus encontraram lugar, Mesarana, para se esconder, porque agora era o trono do acerto de contas. E a Bíblia diz: ninguém fugirá, ninguém conseguirá se esconder. Versículo 12: vi os mortos, gente pequena, gente pobre, gente grande, gente rica. Fala comigo, gente pequena, gente pobre, gente grande, gente rica. Vi os mortos pequenos e grandes em pé diante do trono de Deus. Foram abertos fala comigo, os livros, incluindo também o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava escrito nos livros. Veja bem, os mortos foram julgados conforme tudo que estava escrito nos livros. Imagine essa cena, o trono, o Senhor no seu trono, os mortos, Alex, em pé, prestação de conta. Deus fez os mortos voltarem à vida, e agora, Silva Santos, era a hora de uma conversa. Agora era a hora do acerto, pastor Alana. Os mortos em pé diante do trono. Que mortos? Gente rica, gente pobre. Ali não tinha mais diferença. Livros foram abertos. Livros que refletiam, nos quais estava escritos a vida de cada uma daquelas pessoas ali. E também foi aberto um outro livro chamado o livro, fala comigo, o livro da vida. Versículo 13. Olha o que diz: o mar entregou os seus mortos, até aqueles que um dia morreram afogados no mar, que os seus corpos nunca foram encontrados nem sepultados, mas voltaram à vida. O mar entregou os seus corpos, seus mortos. A morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. Aonde tinha gente que morreu, gente que foi cremado, gente que morreu de qualquer maneira, gente que nunca foi sepultado, foi cremado, gente cujo corpo nunca apareceu, Deus fez voltar. E todos foram julgados de acordo com os seus
Atos 14. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo, olha o que diz aqui, é a segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte. E o 15, e quem não tinha o nome escrito no livro da vida, foi também lançado no lago de fogo. Fecha os olhos. Senhor, esta é a tua palavra. Aqui estou apenas como o teu servo, para com temor e sabedoria falar da tua palavra para o teu povo, Senhor. Então toma minha boca com autoridade, com discernimento, para que não seja eu quem fale, mas o teu Espírito fale através de mim, Senhor, e fala tudo que o Senhor quiser falar nessa noite, para que todos que aqui estão e quem está em casa assistindo, seja alcançado por esta palavra poderosa, em nome de Jesus. Diga amém. Você pode sentar. Olha para mim aqui um trechinho, rapidinho. Todo mundo presta atenção em mim. O tema de hoje, quando fala sobre salvação, irmãos, o último versículo, ele falou sobre o nome escrito no livro da vida. Diga comigo, fala o nome escrito no livro da vida. Você repara que esse julgamento, Zelão, é um julgamento para as pessoas que não são salvos. É um julgamento destinado às pessoas cujos nomes não estavam escritos no livro da vida. Você imagina essa situação. Vem o Joel e comparece. Abre-se o livro da vida do Joel. Relata-se todas as coisas que Joel fez. E naquele livro está escrito: houve um dia na sua vida que você teve a oportunidade de alcançar a salvação mediante a graça, mas lembra que quantas vezes te foi oferecido, e lembra que quantas vezes você rejeitou, porque você renunciou à sua salvação. Aí vem e chama um outro anjo, diz: abra o livro da vida. E eles abrem um livro, o livro onde está o nome das pessoas salvas. Procura-se o nome do Joel ali, e lê, o nome do Joel não está naquele livro. Então eles vão dizer para o Joel: porque agora não é mais salvação, agora é julgamento. O julgamento não vai atingir pessoas salvas, mas julgamento é para os não salvos. Esse texto que eu acabei de ler, ele não se refere àqueles que estão salvos em Cristo Jesus. É um texto para os não salvos. Então, aqueles que estão passando por esse julgamento do texto de Apocalipse, são as pessoas que não foram salvos, ou que desperdiçaram a sua salvação durante a vida. Não deram valor, largaram, trocaram. Então o nome dessas pessoas não estava lá mais no livro da vida. E a importância de você ter o seu nome escrito no livro da vida é porque isto indica que você é uma pessoa que está salva. Haverá um julgamento, e todos os que não são salvos um dia ressuscitarão, mas não para morar com o Senhor a eternidade. Você vê que a sua vida aqui na terra é muito breve. Ela passa, você já está envelhecendo. Você já não tem o rostinho que você tinha alguns anos atrás. Você está ficando velho. Os anos estão passando para você. Isso indica que você está se aproximando cada vez mais do fim da sua vida. E você precisa entender que a sua vida aqui é uma vida com brevidade. Mas a vida não se encerra aqui, porque você tem que ter, o livro de Eclesiastes diz que Deus coloca dentro do coração do homem a percepção da eternidade. Então você precisa entender que haverá uma eternidade. Essa eternidade ou será para o bem ou será para o mal.
E a Bíblia diz que haverá uma eternidade com Cristo, uma eternidade para o bem, e haverá uma eternidade também sem Cristo para aqueles que forem julgados e condenados por terem rejeitados a salvação. Então é muito bom você ficar atento a esta palavra, porque isso compromete você. Hoje estivemos almoçando no lugar, fui pagar a conta e perguntei para a moça que estava no caixa: o seu nome já está escrito no livro da vida? Ela olhou para mim assustada e disse: eu não frequento igreja nenhuma. Eu disse: não foi isso que eu perguntei. Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já recebeu Jesus como teu Salvador? Você já se entregou a Ele? Você já passou pelas águas do batismo? Ela disse: não, eu ainda não fiz isso. É que eu não frequento igreja. Eu falei: então o seu nome não está escrito no livro da vida. Então, se você partir hoje, você estará condenada eternamente. Nunca mais haverá uma segunda oportunidade para você. Por que eu preciso falar assim? Porque aquela conversa, aquele diálogo de dizer para as pessoas, já disse isso aqui há um tempo atrás: olha, Jesus te ama. As pessoas estão saturadas, Valdeci. Aí sabe o que eles respondem quando você fala Jesus te ama? Eles respondem o quê? A todos nós. Porque já virou uma resposta na ponta da língua, a todos nós. Então não adianta você dizer para as pessoas que Jesus as ama, elas estão plenamente conscientes disso. Mas você precisa dizer para elas: o seu nome já está no livro da vida? Você já recebeu o Senhor como seu Salvador? Você já está salvo? Esses dias peguei um táxi, e era um taxista, um jovem, e eu falei: eu preciso te contar o meu segredo. Ele estava me levando para uma consulta médica, e eu falei assim: durante o trajeto nós vamos conversar e eu vou falar para você uma palavra que vai servir para a sua eternidade. Eu não posso perder o tempo, irmãos, porque eu não sei se eu vou encontrar aquele taxista. Eu não sei se haverá, Rose, outra chance dele ele ser evangelizado. Então, Marina, eu comecei a falar da salvação para aquele moço. No final da corrida, ele entendeu a palavra. Falei: então vamos orar, e você vai entregando a sua vida para Jesus. Coloquei a mão no peito dele e falei: vamos orar aqui. Então, por onde eu estou andando, eu estou procurando falar da salvação. Esses dias falei para uma médica, disse para ela, ela foi falar comigo. Eu falei assim: olha, você está me atendendo aqui, mas eu quero falar sobre a sua salvação. Você já está salvo? E comecei a falar com aquela mulher rica, importante, médica, bem sucedida. E ela começou a chorar. Eu disse: olha, você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida. Pegue seu marido, pegue seus filhos, vá para a igreja, vá buscar o Senhor, vai passar pelas águas do batismo antes que seja tarde demais. Então esse texto é um texto para nós refletirmos sobre isso. Há um texto bíblico que diz: o que eu posso fazer? Atos capítulo 16, versículo 25 em diante. O que eu posso fazer para ser salvo? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam presos, porque eles haviam evangelizado uma mulher importante. Porque haviam resgatado aquela mulher importante para o evangelho, para Jesus, eles então foram surrados e torturados. Mas ao invés de reclamarem, porque todas as vezes que você está trabalhando na evangelização de pessoas e levando a palavra de Deus, sabia que até as perseguições que você sofre em razão desse trabalho, você fica feliz? Jesus disse assim: fique feliz quando eles te perseguirem por causa de mim. Então eles foram perseguidos, Alessandro, por pregarem a palavra, não por terem feito coisa errada. Então, por volta da meia-noite, eles estavam orando, cantando, louvando a Deus lá na prisão, e os outros presos ouviam eles cantando. Olha o que aconteceu quando eles estavam ali louvando, versículo 26 em diante. De repente houve um forte terremoto. Lembra daquela canção? À meia-noite cantarei o quê? E aí, Alina, ajuda aí. Tão altos que os prisioneiros ouvirão, um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não
começaram a cantar, Selma, um terremoto aconteceu, os alicerces sacudiram, no mesmo instante todas as portas se abriram. Onde tem louvor, tem portas abertas. Aonde tem murmuração, quando você estiver passando por luta, quando você estiver passando por sufoco, quando você estiver enfrentando lutas, o teu inimigo quer que você murmure cada vez mais, porque quem reclama, clama pelo problema duas vezes. Então quando você murmura, você atrai a presença do inimigo para a sua vida, para a sua casa. Mas eles estavam cantando, no meio da luta, adorando ao Senhor, no meio da prisão, cantando e louvando ao Senhor. Então você vai estar lá na sua casa, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor. Está difícil, mas você está adorando ao Senhor. Teus vizinhos estão ouvindo, os outros presos ouviram. Os outros presos, Natália, não entenderam como eles podem louvar ao Senhor no meio de lutas. Os seus vizinhos não vão entender como que você pode cantar tão alto quando a luta está em cima de você. Mas quando você louva pela fé, quando você louva, então louve. E aí? Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Quando você faz isso, Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, e começa a cantar com muito louvor. Foi isso que aconteceu. Eles começaram a louvar. Quando todos imaginavam que eles pudessem estar reclamando, eles começaram a exaltar o Senhor. Lá dentro daquela prisão, os outros presos ouviram, terremoto aconteceu, Deus desceu ali dentro, as portas se abriram, as correntes dos presos se soltaram. E olha o versículo 27. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginou que os prisioneiros tinham escapado. Então ele pensou: é melhor eu me matar, porque amanhã eles vão me matar e vão me torturar. Então ele tira uma espada para se matar. E vem o apóstolo Paulo, olha para ele no versículo 28, diz: não se mate, estamos todos aqui. Olhe para o teu irmão e fala assim: você não precisa se matar, há esperança para a sua dor. E o 29 diz a palavra: o carcereiro mandou que trouxesse luz, correu até o cárcere, onde ele se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. E olha o que aconteceu. Então ele os levou para fora e perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? O carcereiro sabia que eles estavam ali por causa da pregação do evangelho. Então eles perguntam: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Pergunte para o seu irmão, diga assim: o que você pode fazer para ser salvo? O que será que você pode fazer para ser salvo? O que você pode fazer? Qual é a atitude, qual é o ato importante? Trazer cestas básicas doar alimentos para os pobres, garante salvação, Rafa? Garante, Anderson? Não. Fazer o bem para as pessoas que estão sofrendo, garante salvação? Não. Eu vou voltar já nesse texto aqui, Efésios capítulo 2, no livro de Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: vocês são salvos
Por meio da... Isso não vem de você. É uma dádiva, é um presente de quem? De Deus. Então não é uma ação. Olha o 9. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Está aí. Para que ninguém venha se orgulhar. Eu já tenho lugar no céu, porque doei tantas cestas básicas. Porque ajudei as famílias pobres? Não. Você pode fazer isso, você terá algumas recompensas em razão disso, mas isso não garante a sua salvação. A salvação é gratuita. Olha o que Paulo respondeu para o carcereiro no capítulo 16, no versículo 31, quando ele pergunta: o que eu posso fazer então para ser salvo? Para o meu nome está escrito no livro da vida. E Paulo responde: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua família. Simplesmente assim. Olha o versículo 32 agora, que lindo. O que aconteceu? Então eles pregaram a palavra. Pregaram a palavra. Jaqueline, nós precisamos pregar a palavra para os nossos parentes. Nós precisamos pegar a nossa família, Joana, e levar a nossa família para Jesus. Nós precisamos nos preocupar, porque os nossos familiares podem não estar com o nome escrito no livro da vida. Andréia, olha essa importância. Você precisa pregar, e a Bíblia diz: pregue a palavra, Tiago, quer ouçam, quer deixe de ouvir, porque às vezes o inimigo endureceu o coração dessas pessoas para eles não ouvirem, e você não pode falar, larga para lá. Não, você tem que, Amanda, continuar insistindo e pregue a palavra. Pregue para a sua família, para os seus colegas de trabalho. Pregue a palavra, faça como o apóstolo Paulo fez aqui, Cláudio. Olha aqui, Alessandra, ele pregou a palavra a ele e a toda a família do carcereiro. Eles ouviram a palavra. Para aí nesse texto aí. Olha lá agora Marcos capítulo 16, versículo 15. E eu volto aí nesse texto já. Marcos 16, versículo 15. Jesus disse: vão para todo mundo, pregue a palavra para as pessoas. Pregue a palavra. Fala para o teu irmão, pregue a palavra. Fala, leve as pessoas a Cristo. Fala, arraste as pessoas para a presença de Deus. Vão e anuncie, pregue a palavra para todas as pessoas. E olha o que diz o versículo 16: quem crer e será o quê? Mas quem se recusar a crer vai passar por aquele julgamento que você leu lá no começo, e não vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Por quê? Foi Deus que lançou essa pessoa. Foi Deus que pegou e disse: eu não quero Miltinho agora salvo, eu quero Miltinho nos quintos dos infernos. Será que Deus quer isso? Eu quero a Deise nos quintos do inferno. É Deus que está querendo? Não. Mas se o Miltinho rejeita a salvação, se a Deise rejeita a salvação, não há mais o que Deus possa fazer, porque a salvação foi oferecida. Mas ele disse: você tem que crer e ser o quê? E ser batizado. Mas quem se recusar a crer será o quê? Olha o que aconteceu, Atos 16, 32 agora. Quando Paulo prega a palavra para o carcereiro, pregou a palavra para ele, pregou a palavra para a família do carcereiro, falou para eles: os seus nomes precisam estar escritos no livro da vida. Vocês precisam estar escrito no livro da vida, porque senão um dia vocês vão passar por um julgamento, vai abrir o livro da história de vocês, e todos os pecados que vocês fizeram vão ser escancarados publicamente. Olha que tragédia. Tudo por quê? Porque aqueles pecados das pessoas que não aceitaram a Cristo, que rejeitaram a salvação, eles não foram apagados. Mas quando nós nos arrependemos e pedimos perdão, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e uma vez que Deus perdoa, Ele apaga. Mas quando a pessoa está rejeitando a salvação, os pecados vão sendo lançados no livro, aí aquela história da vida da pessoa vai ser escancarada. Vem aqui, Joel,
dia tal, olha o que você fez aqui naquele lugar. Aí Jó, meu Deus, agora eu vou morrer de vergonha, todo mundo vai saber. Mas agora já é tarde. Então eles pregaram a palavra para o carcereiro e para toda a sua família. Olha o versículo 33, olha o que eles fizeram. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles, lavou suas feridas, e em seguida, o que aconteceu com eles? Ele e todos da sua família foram o quê? Foram o quê, gente? Batizados. Então é necessário. O versículo-chave da Bíblia, já estou encerrando a palavra. Se você procurar qual é o versículo que resume a Bíblia, todo crente precisa saber isso aí. Está no Evangelho de João, está no capítulo 3, no versículo o quê? 16. Aqui todo mundo já sabe. Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, o que? Não o que? Mas tem o que? Então, é o desejo do Senhor. Deus não preparou o inferno para o homem. Você sabia que a Bíblia diz que o inferno não foi feito para o homem? O homem só vai para o inferno se ele rejeitar a salvação. Vou contar uma historinha. Todo mundo aqui já conhece, mas vou contar de novo. Camarada tinha cometido um crime. Ele seria enforcado. Escreve uma carta para o rei. Pede clemência, pede que o rei absolva ele da condenação para a forca. Ele manda uma linda carta e o rei, quando lê aquela carta, fica comovido e decide então liberar aquele homem da condenação. Mas o rei precisava escrever uma decisão e o próprio rei deveria ler a decisão para aquele homem. Então o rei se veste de sacerdote, pega a carta de absolvição, coloca dentro de uma Bíblia, vai até a prisão, visita o prisioneiro, manda chamá-lo. Quando ele vê aquele homem vestido de sacerdote, o rei mandou chamá-lo, o carcereiro mandou chamá-lo, mas ele não ouviu. E o carcereiro disse: vem aqui. E o rei, disfarçado, disse: meu filho, eu tenho alguma coisa aqui que você pediu para mim, você escreveu. E ele dizia: eu não quero saber, sai da minha frente, some daqui. E o rei então saiu, pegou aquela carta de absolvição, rasgou, jogou no lixo. E aí aquele preso, murmurando, falou para o carcereiro: o que você vem trazer esses caras aqui? Ele falou: aquele era o rei. Ele estava apenas disfarçado de sacerdote para a segurança dele. Dentro daquela Bíblia tinha a sua carta de absolvição. No momento do seu enforcamento, aquele homem disse: eu quero fazer uma declaração pública neste lugar. Eu não estou sendo enforcado pelo crime que eu cometi, mas estou sendo enforcado pelo perdão que eu rejeitei. Ninguém será condenado pelo pecado que você cometeu, mas você poderá ser condenado pelo perdão que você rejeitar, se você rejeitar a salvação. A salvação é para aqueles que recebem Jesus como Senhor e como seu Salvador. Aí você entrega a tua vida. O que eu faço para ser salvo? Paulo ensinou o carcereiro: creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo você e a sua casa. É isso, creia. E Jesus disse: quem crer e for batizado. Por que o batismo? Por que o batismo? Alguém pode dizer: mas eu, quando era criança, eu passei pelo batismo. Mas aquele batismo era mesmo aquela simbologia que nós fazemos aqui na consagração de crianças. Porque para a pessoa ser batizada, o que Jesus disse? Quem crê e for o quê? Então como é que um bebezinho vai crer se nem falar ele sabe? Ele não tem consciência, o bebê. Agora, a pessoa, quando já cria consciência, ela vai decidir pelo batismo. Quando a pessoa passa pelo batismo,
O batismo é uma simbologia da morte do velho homem, afunda na água, morreu aquele velho homem. Satanás não tem mais domínio sobre aquela pessoa, está morto. O batismo é uma simbologia da morte do velho homem. Só isso? Não. Tira da água, o novo nascimento, nasceu outra vez. Amém? É isso que Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então o batismo é necessário para a salvação. Você precisa crer em Jesus. Por quê? Porque Deus entregou Jesus como nosso Salvador. Se você rejeita Jesus, você rejeitou a salvação. Deus não pode fazer mais nada. Não é o seu pecado que vai te levar para a condenação, é a salvação que você rejeitou. Deus deu gratuitamente. Você não precisa fazer nenhuma obra, apenas crer e ser batizado, é o que diz a palavra. Só isso, só isso. Mas se eu crer e se eu for batizado, você deve, Mateus 24, versículo 13, para você ser salvo, você tem que se manter firme até o fim. Amém? Fala comigo: me manter firme até o fim. Sabe, irmãos, você já ouviu falar que as guerras são sinais da volta de Jesus? Quem já ouviu falar? Terremoto, guerras, nação contra nação, pestilência. Quem já ouviu falar sobre isso? A Bíblia diz que isso é o princípio das dores. Fala comigo: guerras, terremotos, pandemias, pestilências, é o princípio das dores. Mas sabe o que anuncia mesmo a morte, a volta de Jesus? A apostasia. Muita gente está perdendo a sua salvação e está como Esaú, trocando a sua salvação por prato de lentilha que o mundo oferece. Você pode me ajudar a pregar? Diga para quem está do seu lado, diga assim: cuidado, porque prato de lentilha estão sendo proposto para você trocar a sua salvação. Fala assim: e não é tão gostoso assim. Fala, é prato de lentilha. Então, se a pessoa ela não se manter firme até o fim, o que ela fez com a salvação dela? Ela aniquila o seu nome no livro da vida. Ela rejeita a salvação por haver abandonado a fé. Ela rompeu com aquela aliança. E se você fez isso? E se por acaso eu estou falando com você, você está aqui, você está em casa me ouvindo, e você fala: eu faço parte desse grupo. O que você tem que fazer? Volte para Jesus. Fala comigo: volte. Diga: eu vou voltar para casa do Pai. E aí? Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Então você não pode negociar a sua salvação. Todo dia vai aparecer prato de lentilha para você trocar a sua salvação. Todo dia você tem que saber o que é importante para você. Você quer participar daquele julgamento? Você quer olhar e falar: a igreja subiu, eu fiquei. Você quer ficar, não é a situação. Você quer saber que os seus irmãos foram e você ficou, que o seu nome foi tirado do livro da vida porque você rejeitou, porque você deveria ter se mantido firme até o fim, mas prato de lentilha foi te proposto e você trocou. Você não pode trocar a sua salvação. A sua salvação, olha o que diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 11 de Apocalipse 3:11, diz assim: eis que eu venho em breve, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O inimigo está querendo tirar a coroa da sua cabeça,
está querendo tirar você do caminho, se finge de anjo de luz para te enganar, está querendo roubar a coroa da sua cabeça, está querendo derrubar, porque para o inimigo não tem mais solução. Não tem, Bruno, não tem mais solução para o inimigo. Ele já está eternamente condenado. Então ele quer levar o máximo de pessoas para lá. Então ele quer desviar pessoas que um dia estiveram salvos, um dia estiveram na presença do Senhor. Então ele quer arrancar pessoas de dentro da casa de Deus e levá-las para o mundo com ele. Então por isso que ele fica tentando tirar a sua coroa. Cuidado, segura firme a sua coroa, para que ninguém tome a sua coroa. Todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm. Cante aí. Me chama, todo dia vem as tentações. Me chama, todo dia o pecado vem. O que você vai fazer? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, e eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. É muito sério isso. A sua salvação pode estar em jogo. Sabe o que acontece? Olha só, Deise, Renan e Aline. O inimigo desvia a pessoa do caminho do Senhor. Ele faz com que a pessoa se desvie. E desviado, ela rompeu a aliança. Aí ele arma um laço para matar aquela pessoa. Um acidente. Planeja um acidente para aquela pessoa desviada. Vem um acidente, bate naquele carro. Tem 10 pessoas, só morre crente desviado. Porque o inimigo vai certeiro em busca daquela alma. Ele fala, quem sabe um dia ele vai querer voltar. Então eu vou acertar a morte em cima dele. Então não negocie a sua salvação. Cuidado. Eu estou falando aqui porque hoje pode a sua vida estar por um fio. Você não pode rejeitar a sua salvação e trocar a sua salvação, que é o melhor presente que Deus te deu, por um prato de lentilha. E você tem que falar isso para a sua família. Fale com eles. Não fique alisando a sua família. Não fica passando a mão na cabeça deles. Ah, meu filho é de Jesus, mas está desviado. Pega na orelha dele e fala para ele, meu filho, você é de Jesus, mas você rompeu a aliança com o Senhor. Volta logo. Volta. Não tem que ficar passando a mão na cabeça. Ele está correndo o risco de perder a salvação dele. Jesus nos deu a salvação. Segura firme essa coroa, porque é o maior presente. Um dia nós vamos morar na eternidade com o Senhor. Um dia nós vamos habitar na eternidade com o Senhor, sem dor, sem nenhum pranto, sem nenhum sofrimento. Um dia nós o veremos face a face. Oh, glória a Deus. Ainda que venham as tentações, venham todas as propostas, mas você vai estar firme com o Senhor, porque o seu nome está escrito no livro da vida. E eu quero fazer uma oração agora. Você que está aqui, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você que está aqui, que ainda não passou pelas águas do batismo. Você que está em casa me assistindo. Hoje é noite de salvação. Talvez seja a sua última noite. Você fala, porque isso é pesado assim? Porque pode ser. Pode ser a última noite da pessoa. Então Jesus está dizendo para ela, se entregue. Se entregue. Se entregue. Garanta a tua salvação. Enquanto há tempo. Se você está aqui ou está em casa, você ainda não foi batizado. Dia 15, nós teremos um batismo aqui na igreja agora, dia 15 de novembro. Você já pode dar o seu nome, garantir a sua salvação. Eu não sei se eu ainda estou preparado, meu irmão. Você não é besta, você não é bobo.
Quando veio a vacina do Covid, você correu na fila para tomar, porque você sabia que se você não tomasse, você podia morrer. Agora você não vai tomar a vacina para que pode comprometer a tua vida eterna. Eu não sei se eu ainda estou preparado. Preparado para quê? Qual é a dúvida com relação à sua salvação, meu querido? Abre os seus olhos, porque essa palavra é muito séria. É o Espírito de Deus que está aqui entre nós, falando isso ao seu coração. Vamos orar. Feche seus olhos agora. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você pode entregar a sua vida. Onde você está, vai falando para Ele: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego os meus caminhos em Tuas mãos, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Escreve, diga para Ele: escreve meu nome. Fala para Ele, faz um propósito: no próximo batismo eu vou passar pelo batismo. Eu quero descer as águas, eu quero ter certeza da minha salvação. Eu não quero trocar a minha salvação por nenhum prato de lentilha. A Bíblia diz que Esaú trocou, e mesmo com lágrimas, mesmo chorando, arrependido, com remorso, ele tentou buscar e já era tarde demais. E você precisa garantir essa salvação agora. Onde você está, feche os olhos, todos em oração, diáconos sem conversar. Eu estou olhando vocês daqui, é para orar junto comigo. É um momento de oração, é um momento que o Espírito Santo precisa de muito temor aqui. É um momento que a gente precisa parar de andar agora e orar com a mão estendida para cá. Um momento de reverência de todo mundo, porque o Espírito Santo que está convencendo agora todos do pecado, da justiça e do juízo. Oh Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro agora, Pai, no nome de Jesus, porque a Tua palavra foi anunciada. A Tua palavra, Senhor, como Paulo pregou para o carcereiro e a sua família. Nenhum de nós aqui queremos estar naquele julgamento, Senhor, final. Nenhum de nós aqui quer perder o seu nome, Senhor, do livro da vida. Senhor, se tem alguém aqui hoje se entregando, alguém cujo nome não está escrito no livro da vida, aqui ou em casa, Senhor, escreve o nome dessa pessoa agora no livro da vida e traz sobre ela salvação, e que ela seja, Senhor, agora salva por Ti, e que ela persevere, Senhor, e se ainda não foi batizada, que ela passe pelo batismo, mas que a salvação esteja nesta casa, em nome de Jesus. Hoje entrou salvação na tua casa, na tua família. Diga amém.